Estamos aqui num ambiente informal. Estamos aqui entre amigos, entre profissionais que se conhecem uns aos outros já há muitos anos, para falarmos sobre um tema que é apaixonante, penso que para todos os que aqui estão. E, portanto, em primeiro lugar, o meu agradecimento a todos vós, o meu agradecimento também às entidades que nos apoiaram na criação deste ciclo de conferências, nomeadamente ao IAD, a que pertence as instalações a que nós estamos aqui. Este é um ciclo de conferências, como já devem ter visto, que começa hoje com este tema do ADN da distribuição. Depois, no dia 28 de maio, teremos a omnicanalidade e depois, no segundo semestre, ainda sem datas marcadas, porque este palácio vai entrar em obras e, portanto, ainda não sabemos quando é que estará disponível, teremos mais duas conferências sobre temas que me parecem também bastante interessantes para todos. Eu, nestas conferências, nos seminários onde assisto, uma das coisas que eu desejo encontrar lá é que esses encontros, essas reuniões sejam encontros que tragam alguma coisa de novo, obviamente. Pelo menos que ponham alguma luz sobre coisas que nós ainda não tínhamos pensado ou ainda não tínhamos consciencializado. No fundo, que sejam eventos, de certa forma, inspiradores e que nos ajudem depois a ficar a pensar e a ver as coisas a uma luz diferente. Esse era o meu maior desejo, é que quando vocês saírem daqui, de facto, não obstante serem profissionais e conhecerem muito sobre o tema, mas que e provavelmente possam levar convosco a alguns lives, a alguns aspectos que ainda nunca antes tinham pensado e que não tinham, de certa forma, interiorizado. Portanto, este tema, o ADN da distribuição, é um tema que eu estou a trabalhar já há vários anos. Tenho publicado ao longo dos 2 últimos anos na Hiper Super artigos sobre os genes. Já publiquei 20 genes da distribuição. Aqui, hoje, porque só estamos aqui numa manhã, só vou falar em 13 desses genes e vamos ver se o tempo me dá para isso tudo. Também gostava que este nosso encontro fosse, de certa forma, interativo, que não fosse apenas um solilóquio da minha parte e, portanto, sintam-se à vontade para intervir, para colocar questões, de forma a nós podermos também aqui criar algum tipo de diálogo. Por outro lado, também, porque a partilha é um dos aspectos mais importantes dos dias de hoje, e temos aqui a Ana Penin e o João Catalão, que foram das primeiras pessoas há muitos anos que eu ouvi defender que a partilha é o segredo do negócio, no seguimento do Brodheim, não é? Estejam à vontade também, se quiserem, para partilhar com os vossos smartphones fotos deste evento e divulgar pelas vossas redes sociais, Twitters, Facebooks, estejam à vontade, porque de facto esse é um dos objetivos, é partilhar. Eu acho que o segredo não é a alma do negócio, nós não temos que esconder nada, pelo contrário, quanto mais partilharmos, melhor sobre todos os aspectos e para todos. A distribuição, de facto, é um mundo. Quem está na distribuição sabe que isso é verdade. É um universo, para os consumidores, até é um universo um bocado desconhecido. E para os profissionais, conhecem alguma coisa, mas muitas vezes estão fechados na sua concha, fechados na sua empresa e acabam por, mesmo que queiram ter uma visão mais de helicóptero sobre a realidade, acaba por ser difícil e por vezes não conseguem. Uma das melhores metáforas que eu conheço para a distribuição é esta do iceberg. Aquilo que a maior parte das pessoas conhece da distribuição é o quê? É a parte superficial da distribuição. É, no fundo, o quê? Os pontos de venda, as lojas, os locais onde desenvolve alguma atividade comercial. Mas o que está por trás da distribuição, está por trás das lojas, o que permite que todos os dias do ano, praticamente, das 9 às 11 da noite, em quase todos os locais, as lojas estejam bem apresentadas, bem expostas, carregadas de produtos para os consumidores poderem fazer as suas compras. Tudo o que está por trás dessa realidade e que explica e que permite essa realidade é algo de incomensurável, que só quem está no setor pode dar o devido valor. Mas a distribuição começou quando? Começou
há muitos séculos, obviamente, não é? Começou quando começou a haver os primeiros excedentes de produtos em que as pessoas começaram a trocar, a permutar os excedentes, quer de produtos que cultivavam, quer de gado que criavam, e com isso criaram-se as primeiras trocas comerciais ou permutas. Os próprios povos, os gregos, os romanos, os cartagineses, enfim, esses povos que nós conhecemos ao longo da nossa história, foram povos que desenvolveram sempre uma atividade comercial muito forte. Embora, por exemplo, a nível dos gregos, Aristóteles, por exemplo, considerava que a atividade comercial era um pouco indigna e que os homens bons não deviam desenvolver atividades comerciais. Talvez por isso, na Grécia e na Roma Antiga, o deus dos comerciantes era o deus dos ladrões. Houve esta associação negativa desde essa época, que praticamente veio até hoje. Eu sou alentejano, eu sei que não se nota, ninguém diria. Aliás, é um dos meus dramas pessoais, porque, reparem, não tenho sotaque alentejano, não sei contar anedotas e não sei cantar o canto alentejano. Que raio de alentejano é que eu sou? Não é? É verdade. Mas pronto, sou de Beja e o meu avô Pereira tinha uma mercearia em Beja. Num dos meus livros, no que é a distribuição, o preâmbulo desse livro é a descrição da mercearia do meu avô. E eu recordo perfeitamente, quando era miúdo, ia lá, de ouvir, assim, nas conversas, uma certa associação negativa com os comerciantes, porque roubavam no peso, faziam algumas falcatruazinhas, não é? Mas hoje, obviamente, essa é uma situação que foi completamente alterada, porque os meios hoje que estão à disposição dos comerciantes, não só as tecnologias, como até a própria legislação, é de tal ordem rigorosa que essa associação negativa praticamente deixou de existir e penso que ninguém hoje fará, digamos, essa ligação. Mas, ao longo da Idade Média, a atividade comercial foi-se obviamente desenvolvendo, foram-se criando as feiras. As lojas eram obviamente muito básicas, não é? Como se pode ver por esta imagem, mas as feiras de facto foram muito importantes. E através das feiras criaram-se as cidades. O Henri Pirenne diz que as cidades são filhas do comércio, precisamente porque foram muito importantes para gerar a atratividade necessária para juntar pessoas, não apenas para praticar atos de comércio, mas também para começar a residir e a viver. E todos nós, ainda hoje, temos muitas reminiscências de feiras, ali em Portugal e na Europa, no modo geral, as feiras medievais, que vêm desde a Idade Média, ainda hoje continuam a ter muita importância. Ainda hoje os consumidores gostam muito de ir aos mercados, ir às feiras, não é? Mesmo que às vezes saiba que pode haver alguma contrafação, que às vezes as condições higiosanitárias não são as melhores, mas há no fundo, no ADN do consumidor português, esta reminiscência, esta nostalgia por esse tipo de oferta comercial. Hoje, naturalmente, as feiras não são exatamente iguais e os próprios pontos de venda evoluíram bastante. E hoje há uma espécie de simbiose, de miscigenação, por exemplo, nesta loja. Esta loja não é em Portugal, é em Nova York, é em Manhattan. Mas vejam bem a miscigenação que existe. Uma loja que no interior é um supermercado, no exterior é uma banca de frutas colocada na própria via pública, no fundo, para fomentar a compra por impulso e a venda de produtos de primeira necessidade. O grau de sofisticação que nós hoje encontramos nas lojas é muito, muito forte. Temos hoje um sortido, uma dimensão de sortido com uma profundidade e com uma largura como nunca ou antes existiu, principalmente nas superfícies de maior dimensão. 10.000 SKUs, por exemplo, num hipermercado, 1,5 milhão de SKUs num department store. Portanto, nunca houve, em tempo algum, uma oferta tão completa e tão vasta em praticamente todos os formatos comerciais, quer alimentares, quer não alimentares.
E é um pouco uma viagem por tudo isto que nós agora vamos encetar. Mas primeiro vamos fazer uma espécie de síntese para percebermos bem como é que foi esta evolução desde a antiguidade mais remota até aos dias de hoje. E eu fixei aqui aquilo a que chamei as 5 idades do consumo, podia chamar também as 5 idades do retalho ou as 5 idades da distribuição. A primeira, obviamente, marcada, como eu há pouco referi, apenas por atividades de caça e pesca. Nada mais do que isso. E pela incipiência das primeiras permutas. Não é? A segunda, que já abrange aquele período do Neolítico, portanto, uns milhares de anos antes do nascimento de Cristo, aí tivemos, sim, o desenvolvimento das atividades da agricultura, da pastorícia, e aí começaram as primeiras trocas comerciais. Depois temos, naquele período que antecedeu e que depois se seguiu ao nascimento de Cristo, um período do dinheiro, ou seja, foi aqui que pela primeira vez, de facto, deixou de haver trocas comerciais e começaram a haver mesmo compras e vendas de produtos através de meios fiduciários. Depois, o século XVIII e o século XIX foram importantíssimos, passado que foi aquelas trevas da Idade Média, não é? Onde, do ponto de vista comercial, tirando as feiras, pouco ou nada se passou, e foram alguns séculos a que isso aconteceu, não é? Mas tivemos no século XIX, por força da Revolução Industrial, um desenvolvimento efetivo muito forte em termos da produção e do consumo. Até chegarmos ao século XX, ao século XXI, onde nos encontramos e temos, de facto, o consumo moderno, digamos assim. Ora, em cada uma destas fases, o que é que nós podemos identificar como marcos na evolução do comércio e do consumo e da distribuição? De facto, naquele período da agricultura-pastorícia, apareceram as primeiras feiras, o ábaco, quem hoje utiliza o ábaco, ainda há países que utilizam o ábaco. A balança, as primeiras balanças surgiram naquela altura. E a escrita também, as primeiras formas de escrita, não a cuneiforme, mas escrita já em outros suportes mais fáceis, nomeadamente papiros, etc. Depois, na fase do dinheiro, o primeiro símbolo para o dinheiro, por incrível que possa parecer, foram conchas. Conchas da praia. Conchas. Não é? E só, posteriormente, os metais preciosos e não preciosos foram sendo utilizados para servir de símbolo em termos de dinheiro. O ágora grego, o sítio onde se reuniam, no fundo, as pessoas para trocas comerciais e para discursos. Os mercados árabes, que ainda hoje existem. Quem vai à Tunísia e quem vai a Istambul, por exemplo, vê aqueles bazares que são verdadeiramente excepcionais sob todos os pontos de vista, não é? As lojas e a própria banca. A atividade bancária também surgiu nesta altura. Depois, no século XIX, no século XVIII e XIX, por força da tal produção em massa que já referi, tivemos aqui o aparecimento de certas realidades que hoje são ainda importantíssimas, nomeadamente o Department Store, e já falaremos um pouco melhor sobre o Department Store. As cadeias de lojas, as primeiras cadeias de lojas surgem nesta altura. A sinalética, as montras, a refrigeração, a luz a gás, porque antes a luz era a velas, como sabem, e curiosamente, a propósito da luz, um dos meus temas também de estudo atual são as lojas centenárias. Portanto, estou a fazer a minha tese de doutoramento sobre a resiliência do retalho independente de Lisboa. E na minha amostra tenho 50 lojas. 50 lojas com mais de 100 anos aqui em Lisboa. É verdade. Mas isso é outro tema. Não vou começar agora, senão já não parava. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte. Curiosamente, nesta minha investigação, que eu fui encontrar, vejam bem, e até pessoalmente isto diz muito. Em 1800 foi criado a Associação Comercial de Lisboa. Mas era uma associação que ainda hoje existe, que agora é a Câmara de Comércio e Indústria de Lisboa. Mudou agora recentemente o nome. Está lá ao lado da antiga sede do Benfica, em frente ao Coliseu. Mas era uma associação muito virada para os importadores e para os exportadores. De tal forma que, uns anos depois, foi criada a Associação dos Lojistas de Lisboa, que representava, esses sim, os lojistas, os comerciantes retalhistas, que ainda hoje existe. Hoje chama-se União dos Comerciantes do Distrito de Lisboa. Agora, imaginem, qual foi a razão que juntou os comerciantes
de 1840, sensivelmente, para formarem a Associação dos Lojistas de Lisboa. Alguém é capaz de adivinhar? Os preços da luz, não. Por acaso, fiz esta ligação, mas não. Questões políticas, também não. Embora houvesse muito na época, aliás, como hoje, muitas questões políticas. Imaginem, foram os horários de funcionamento das lojas. Os horários de funcionamento. Mas porquê? Porque nessa altura havia uma lei que impedia as lojas de funcionarem depois do sol pôr. Só podiam funcionar durante a luz do dia. Quando o sol se punha, já não podiam funcionar. E então o que é que os comerciantes reivindicavam? A liberdade e a possibilidade de funcionar depois do sol se pôr. Terem horários mais alargados. Estão a ver a ironia da história? A ironia das coisas? Não é? Claro que hoje os horários, ainda há poucos anos, eram um tema disruptivo aqui na sociedade portuguesa, não é? Com uns a defenderem o encerramento ao domingo e não sei o que mais, e aos feriados, e outros a defenderem a sua abertura. Portanto, vejam bem como uma questão que parece até de sua menos importância, tem sido marcante em termos da evolução. Mas, enfim, a refrigeração, as máquinas, catálogos, tudo isto foram aspectos que surgiram no século XIX. E, por fim, no século XX e, atualmente, no século XXI, o que é que nós temos? Temos todos estes conceitos comerciais que são subejamente conhecidos, cartões de crédito, as marcas, os códigos de barras e, mais recentemente, os smartphones, redes sociais, o e-commerce, tudo isto que hoje faz uma panóplia de oferta e de opções que estão à disposição dos consumidores portugueses como nunca na vida existiu. Bom, depois desta introdução vamos então entrar propriamente no tema da nossa conferência de hoje, o ADN. Todos nós sabemos o que é o ADN. É precisamente o ácido desoxirribonucleico, não é? Que foi pela primeira vez por Friedrich Miescher identificada, digamos, uma das moléculas, e só depois, muitos anos depois de muitos outros investigadores terem continuado a aprofundar esses estudos, em 53, o Watson e o Crick, que até ganharam o Prémio Nobel por esse motivo, não é? E que, portanto, identificaram toda a molécula do ADN. E o ADN é o quê? É precisamente uma molécula que contém todas as informações genéticas relativamente aos seres vivos. Ora, a associação que eu faço é precisamente entre o ADN de um corpo vivo, de um corpo, com o ADN da distribuição, que não deixa de ser também um corpo constituído por uma multiplicidade de elementos. E há genes na distribuição que marcam indelevelmente a forma como os operadores da distribuição trabalham e como o setor da distribuição evolui. E é sobre cada um desses genes que nós iremos falar um pouco hoje. Estão aqui 13, não estão os 20 que eu já trabalhei, porque não havia tempo. Faltam aqui alguns, como a experiência de compra, como a sustentabilidade, como recursos humanos, não é? Mas estes já nos vão dar matéria para muito debate e muita discussão.